Fala, meu Tudo bom com povo! vocês? Sim! Mais um vídeo sobre a Bel. Cris, eu trouxe um vídeo denúncia. Ah, É o vídeo que eu tô recebendo muitas mensagens de você também sobre o Abel ser a minha cara, a cara do pai. sim. Aí tem até uma frase que me mandaram que é: a gente sofre gestando, sofre pra parir e a criança vem todinha a cara do pai, Ah, eu recebi muito essa também. né? Uhum. O que você acha disso? O que você acha de receber isso? Falar, nossa, parece muito panda, é igual panda, cópia do panda, é clone do panda. Eu ia gravar stories, né, sobre isso. Panda não deixou. Panda falou, não, vamos fazer um vídeo pro É porque eu queria YouTube. falar Que ele mais. já queria falar sobre isso, É, né? O que eu ia falar nos stories, que é basicamente o que eu acho desse assunto, é que assim, gente, eu fiz com ele. Tipo, óbvio que ele vai ter coisas suas e minhas ao longo da vida. é, Não apenas a cara. é. Eu não sei essa supervalorização do parecer, sabe? Do ser fisicamente parecido com alguém. Isso parece estar acima de todas as outras coisas para as pessoas, É. assim. E, e muita gente falou isso, né? Que era a cara do panda. E aí, algumas falaram num tom bem sarcástico, assim, eu achei bem ruim algumas mensagens que eu recebi. Algumas coisas do tipo, desculpa, Cris, mas você só emprestou seu útero. É, falando assim, ah, é a cara do... Tipo, todo vídeo Eu que eu recebi essa posto, também. Tipo, todo nossa, a Cris vídeo, emprestou só o útero. todo vídeo, toda foto que eu posto, tem alguém que comenta assim, kkkk, é a cara do panda, desculpa. Eu acho esse tom meio nada a ver, É assim. pejorativo, né? É, Negativo. eu acho meio Tipo, zoado. não parece que é uma comemoração. É, parece que Parece quer que me é. zoar, Então, sabe? e aí é esse ponto, É nesse porque tom que eu vejo o alguns que eu, comentários, o que eu assim. sinto é que no momento que a criança nasce, existe todo um movimento. Porque assim, ficou grávida. Existe todo um movimento social de proteção da mulher que está grávida. Sim, E isso é muito bonito. A gente elogiou bastante isso, sim. né? A partir do momento que nasce, existe todo um movimento de apagamento dessa mulher, Hum, dessa mãe. Por isso tipo, que tem. natural. A impressão que eu tive foi essa, porque foi muito agressivo pra mim. Uhum. É óbvio que toda vez que eu ouço que o meu filho parece comigo, eu fico feliz. Mas Claro. foi tanto, foi É, tipo, ficou chato. Chegou uma hora que ficou tipo, ai, tá bom, já entendi. Porque, tipo, assim, quando ele nasceu, a gente viu ele primeiro, né? Antes de vocês. é, Então a gente meio que já tinha visto ele. Não foram vocês que contaram pra gente a cara dele. é, Sei lá, acho importante falar isso é. também, porque a sensação que eu tenho era como se muitas pessoas estivessem me mostrando algo que pra elas era óbvio e pra Mas mim não. sabe, 1º de abril, Aham. que as pessoas, mesmo sem gostar da brincadeira de mentir, às vezes se pega Pega fazendo aquilo? mentindo? Eu acho que é um movimento que é inerente da vontade da própria pessoa. É uma piada que já tá ali no ciclo dela, que É, ela mas tem já gente que, ouve, tipo, já todo o faz. conteúdo a mesma pessoa coloca o mesmo comentário. É, Por inbox eu recebo todo dia vários, eu assim. também recebo. E, cara, não é uma parada que me ofende. Eu respondi algumas pessoas, depois eu cansei. Então, se você recebeu só um coraçãozinho nesse É, tipo de comentário, é porque eu já tinha cansado desse tipo de foi, comentário. foi. Mas eu respondi para algumas pessoas falando assim, gente, eu fiz o filho com o panda, geneticamente são 23 cromossomos de De cada cada um, se um. você prestou E a atenção na gente aula de se ciências. vê, não tem uma disputa E com quem não é parece só mais. fisicamente, Exato. sabe? Teve um comentário lindo que eu achei que foi uma pessoa que falou assim: ele é a cara do panda na paleta da Cris. Esse comentário foi lindo, Eu gostei porque bastante. é isso, assim, e ao longo da vida É a dele, forma do panda na paleta na da paleta da Cris. Cris, Eu achei lindo, ao longo da poético. vida do Abel, ele vai ter muito de mim, muito do panda, muito do pai do panda, do meu pai, da É. minha mãe, da mãe dele, de pessoas da nossa família que a gente nem sabe, nem conhece direito, mas talvez ele tenha características assim que estão aí geneticamente na nossa família há muito tempo. Isso é a vida, sabe? É você realmente propagar a união que a gente É fez. porque a sensação que dá é que a aparência dele é mais importante do que a experiência que a gente teve, É, que é linda é e linda. que mudou a gente, que fez a gente ser feliz. E aí eu fico dividido, porque assim, eu quero ficar feliz ouvindo, tipo, seu filho parece com você, É. mas eu fico triste porque não precisa diminuir
ela da parada, sabe? Da Não, equação. e assim, não é uma parada que me incomoda, porque eu tô vivendo o melhor Não, tá me momento da minha incomodando muito vida. mais do que ela. Não me Eu tô me sentindo incomoda. incomodado de Eu verdade. já tô acostumada com a internet, eu sei como as pessoas são, eu sei que as pessoas É. querem realmente diminuir mulheres o tempo todo, principalmente outras mulheres. Ah, Eu recebo isso desde que a vida é vida. Não precisou a Bel nascer pra eu saber disso. sim. Então eu tava super levando de boa, assim, essas coisas até ele se incomodar. Uhum. Aí quando ele se incomodou e falou, tipo, caraca, tá muito insistente isso, porque parece que só isso importa, sabe? Tanto que pra algumas pessoas no início, eu até falei assim, a carinha pode ser do panda, mas quando ele mostra a personalidade dele, a personalidade é minha, tá? É que vocês não estão vendo ainda o Abel agindo. Mas a É, personalidade, vocês eu só até veem ele falei, dormindo, eu basicamente. até falei, a personalidade Siqueira veio com tudo, tá, gente? Não subestime os Siqueiras. E aí, teve gente que riu, brincou e tal. É porque Mas eu não vou ficar a gente explicando isso pra sabe todo que mundo, né? passa. A ideia é passar como uma brincadeira. O problema pra gente é que a gente tá recebendo de muita gente ao Ai, mesmo muita tempo. gente. Aí fica muito intenso pra E é gente. o que eu falei, a gente vê ele todo É, dia. Então a gente sabe. Ah, o olhinho inchado do panda. Aham, é. a gente sabe. Ah, o cabelo castanho da Cris. Aham, a gente sabe. Não, o E aí, jeitinho dele acordar, bocejando, é se igual o espreguiçando, panda. cara, é emocionante demais ver isso, É sabe? muito bonito a gente se ver nele o tempo É, eu acho todo. que esse é o maior presente É muito nesse lindo. primeiro momento, É assim. muito lindo. E, cara, eu sei que durante a gestação, e eu até falei isso esses dias, não sei se eu falei ou se eu quis falar e não falei, porque às vezes eu quero falar e ele chora e eu não falo. Uhum. Existe. Peraí, que minha garganta tá seca, pegar água aqui. Amamentar seca a garganta. É, claro. Uma das coisas que a gente mais sente é a sede. Existe um desmerecimento. Nossa, ele soltou um pum aqui Eu agora ouvi. no vídeo. Houve um Não sei se vocês trombone. ouviram. Não, não dá pra. Mas existe um apagamento natural das experiências únicas de Ah, uma gestação. Eu vi uma moça falando assim, ai, eu acho muito tóxica a romantização de que a gravidez é linda e sim. maravilhosa. Gente, a minha gravidez foi linda e maravilhosa. Pra De você, verdade. E eu que é o que tive importa. sangramento, eu tive medo, eu tive repouso por 3 meses, eu tive enjoo durante os 9 meses de gestação. E foi linda e maravilhosa. Isso. Eu vou dizer isso pra sempre. Então, Foi mas linda e aí, maravilhosa aí pra você mim. não acha que existe um protagonismo da mulher numa história de gestação e aí existe uma força para deixar de ser protagonista da gestação depois que o protagonismo desse negócio depois que o bebê nasce? Aham. É Porque o isso. protagonista passa a ser o bebê, então tudo bem, é a vida dele. É, exato. Sempre foi, né? Sim, Só que ninguém via, agora sim, vê. agora vê. Mas é porque assim, eu acho bonito o que o pai deve fazer com o filho, o que a mãe deve fazer com o filho e o que o Uhum. filho faz no meio disso tudo, além dos pais, sabe? Sim. E A aí, composição, né, que você fala de tipo, tudo. como história mesmo sendo contada de vida, sabe? Sim. E aí, tentar apagar a ideia de protagonismo maternal porque o bebê nasceu é muito ruim pra mim. Então, e vou te dizer que eu acho que para algumas mulheres, talvez no puerpério, isso bata pior, assim. Esse negócio de, por exemplo, pessoas irem visitar, né? Vou dar um exemplo para vocês, assim, muito simples. A irmã do Panda e a mãe do Panda moram em outra cidade do outro lado do Rio de Janeiro. Isso. E aí, na segunda-feira dessa semana, elas vieram visitar, né? A gente tá pedindo para ninguém visitar, porque é recém-nascido, e quando vem só a família íntima mesmo, tipo, a mãe dele, os irmãos dele, os meus pais, minha irmã. E com todo mundo usando máscara. Ninguém chegou perto do Abel sem usar máscara ainda. E não vai chegar Cara, até o ciclo de vacinas terminar. a minha mãe, ela chegou da rua, ela não chegou perto do Abel, nem olhou pra ele direito, assim, só olhou de longe. Foi tomar um banho, trocou, botou uma roupa limpa, tipo esquema pandemia, botou máscara, álcool em gel e tal, E é isso, assim. pra chegar perto. Ah, mas vocês são exagerados. Tudo bem, a gente sobreviveu à pandemia seguindo as regras. Então a Isso. gente vai continuar seguindo as Não, regras. a gente não é exagerado porque os pediatras, eles recomendam fazer mais do que isso. Mais do que isso. É tipo, não chegue perto do neném. Mas o que eu ia falar, a irmã do Panda veio e ela trouxe flores pra mim. Foi. Não foi pro Abel. Ela trouxe chocolate pra mim. É verdade. Ela lavou minha louça.
É. Não era uma louça grande que tava na pia, mas ela lavou a louça. Arrumou a cozinha. E aí eu fico pensando, sabe, tipo, isso é o não apagamento da mãe É. na gestação, porque a gente já tá no É entender que puerpério, você tá trabalhando, né? entendeu? E aí chega alguém em casa e fala, tipo, eu vim ver esse bebê lindo, tipo, nem pergunta como foi, Caraca, eu como vi um você vídeo tá. de uma tia ou uma prima, alguma coisa assim, que botou um insufilme, um plástico filme, assim, de cozinha no rosto pra beijar a criança. Nossa, Horroroso. horroroso. Caraca, parece um monstro, Não cara. precisa beijar, entendeu? Pode Não, esperar um pouquinho. caraca, a Mas eu criança sei não... que é irresistível, mas pode esperar um pouquinho. Mas o que eu tava dizendo é, esse apagamento, ele dói muito no puerpério, eu acho, pra quem sofre esse tipo de coisa. E é por isso que existe essa comparação da romantização e a demonização de uma gestação. Porque cada família é uma família. Sim. Cada composição de frequência de uma casa diferencia, né, de pais. Então a gente sabe que tem mulheres que são realmente abandonadas. Depois que o bebê nasce, todo mundo só quer olhar para o bebê e abandona aquela mulher. Graças a Deus eu não tô passando por isso, nem com a minha família, nem com a família do Panda, nem com o Panda. Entendeu? Eu tô tendo, assim, total privilégio de ter pessoas que me amam, me protegem e realmente querem cuidar de mim, além de querer cuidar do Abel. Que a gente tá de resguardo, gente, são 40 dias. Tá. Que a gente tá processando emocionalmente, psicologicamente e fisicamente o que aconteceu. Eu, durante toda a gestação, falei bastante que a minha barriga, eu não romantizei a minha barriga da gravidez. Porque eu tinha muita consciência, desde o início, de que eu tava carregando uma criança. A minha barriga não estava crescendo, não era sobre mim. Quer dizer, a minha barriga estar crescendo não era sobre mim. Era sobre ele estar dentro de mim crescendo. Por isso que eu fiz muita questão de acompanhar lá no Instagram o crescimento dele semanal, as frutinhas que ele estava virando. E as pessoas ficavam, faz ensaio de gestante e tal. Eu prefiro fazer ensaio com ele. Quando ele estiver agora fazendo, sei lá, começando a andar. A gente faz muita foto dele. Cara, a gente faz muito mais foto e vídeo dele todo dia do que eu fiz a gestação inteira. Verdade. Acho que eu já tenho 50 gestações de fotos do Abel só em 17 dias de vida, sabe? Porque sempre foi sobre ele pra mim. Eu era apenas um meio de condução pra ele chegar a essa vida, a esse mundo. Pra mim é isso, assim, espiritualmente e fisicamente. Então eu nunca romantizei minha barriga, eu nunca endeusei a minha barriga. E eu vejo muita gente ofendidíssima com isso, sabe? Por que você não vai fazer um ensaio um ensaio fotográfico? Ou uma pintura na barriga? A gente até recebeu propostas e quase Eu fez o ensaio quis fotográfico. e neguei na última hora porque eu falei, cara, não sou eu. Isso. Não tem como eu fazer. Isso. Então, eu acho que cada pessoa é uma pessoa. E foi isso que eu respondi nesse post lá da romantização e demonização. Eu acho que são dois conceitos muito errados. Porque a romantização é você, às vezes, olhar a sua vida e a do outro como perfeita. Sim. E a demonização é você se comparar com o outro ao ponto de odiar o que está acontecendo com você ou o que está acontecendo com o outro. E eu acho os dois muito errados. Porque cada experiência é única. E quando você vive uma experiência, você não deve se comparar com o outro. É igual quando você tá na escola, você tira 10 e o seu melhor amigo 5 numa prova. Você vai se comparar com ele? Você é outra pessoa. Você tem outro nível de aprendizado, outro desenvolvimento, outra forma de enxergar o mundo. Às vezes o que você é bom, seu amigo não é e vice-versa. A gente tem que parar de se comparar um com o outro, sabe? E o que eu vejo que entristece as puérperas, principalmente, é a comparação. Não apenas a própria comparação, que a vida já leva a gente a fazer isso o tempo todo, mas os outros. Faz os parte outros do desenvolvimento cognitivo a comparação, né? É assim que a gente aprende a fazer coisas. Na base é isso. Sim. Mas nesse momento que a gente vive de rede social, beira o tóxico, assim. Beira não, ultrapassa a linha do tóxico. Sim. Porque a comparação é muito ruim mesmo, né? E aí fica aquele crivo de certo e errado. Porque se você faz a mesma coisa que a maioria faz, você tá certa. Mas se você faz algo diferente, você tá errado. Você tá errado. E as pessoas começam a interiorizar o sentimento de estar errado como se fosse ruim. Sim. Bom, eu encontrei uma análise chamada lógica patriarcal do reconhecimento.
que diz que o reconhecimento da criança pelo pai é uma forma da sociedade certificar a filiação, Ah, sim, como se a genética do homem validasse a existência daquela nova vida. sim. Ah, e tem duas coisas nisso, né? Quando eu descobri que era menino, eu recebi muita mensagem falando assim, ai, bem-vinda. Ter um filho menino é a melhor coisa do mundo. Eles são muito Pessoas carinhosos. próximas, né, Eles falaram isso. amam a mãe. Eu É, fiquei, por que uma menina não ama a mãe? Então, muitas questões sobre mãe de menino. é. Eu reparei que existe todo um clã de mães de menino, meio tóxico em alguns comentários, mas todo um clã que se considera quase que uma casta superior da maternidade por estar tendo um menino. E isso, obviamente, vem É dos muito antigos, antigo. que ter um filho homem era você dar ao pai o filho que substituiria ele no Quem futuro. nunca ouviu que a mulher é um vaso e o homem deposita sua semente nesse Tem vaso? isso também. Né? São alusões e metáforas que são feitas como se a mulher fosse apenas um objeto que carregasse a prole, É, exato. né? E aí se nasce um homem, nossa, que incrível isso, que é incrível de fato. É incrível qualquer filho que você tenha, tá, gente? Exato. Mas Mas isso já me existe um incomodava no peso assim, início. E agora vem essa questão desse reconhecimento, né? De que se o filho é parecido com o pai, eu recebi até um áudio de uma amiga que ela viu um stories meu compartilhando um comentário desse de que era a cara do panda. E aí ela mandou um áudio falando assim, cara, os meus dois filhos nasceram a cara do pai. E eu acho que foi até bom, porque aí deu pra ele um senso de pertencimento. Porque ele não se enxergava na gestação, porque a gestação era ela que estava vivendo. Uhum. Então, no momento que os filhos nasceram a cara dele, ele falou: Olha, foi eu que fiz, é a minha cara. Então, deu um sentimento de pertencimento. Eu sinto muito para quem passa por isso. Eu fico muito feliz de ter tido um marido desde o início, desde o primeiro segundo que viveu a gestação como se ele tivesse grávido, junto comigo, o que eu acho maravilhoso. Porque eu acho que as dores têm que ser compartilhadas, os momentos bons devem ser compartilhados, a experiência tem que ser compartilhada. Porque é uma coisa que a gente vai viver junto para sempre. E eu acho que isso também vem muito de um lugar que a responsabilidade, eu estava comentando até nos meus stories ontem sobre isso. A responsabilidade, qualquer responsabilidade que seja, é vista como um peso. E aí, no momento que você fala pro seu marido assim, tô grávida, e ele vê mais essa responsabilidade chegando, automaticamente ele coloca na caixa do peso. É, Só que a responsabilidade é uma opção. Na filosofia se fala muito sobre isso, né? A filosofia kantiana. E se você tem a opção de escolher ser responsável, esse é um dos maiores atos de liberdade que existem. Então, assim, não é uma prisão, não. não é um peso na sua vida. A responsabilidade é a vida. Ela faz parte da sua vida. Não é uma Exato. escolha, não é nada disso, assim. É, Ela está com você. é. Desde o momento que você nasce, você é responsável pela sua vida. Pelo seu corpo, pela sua mente, pelos seus aprendizados, pelos seus passos. Ouviu, né, Bel? Claro que você vai ser guiado por pessoas até você ter a sua idade e a sua independência de viver a sua própria vida, mas existe uma responsabilidade. Que passa muito E você rápido. esperar a sua esposa, a pessoa que está com você, completar 9 meses de gestação, parir alguém para É, você olhar para a cara dessa criança, para caso ela seja a sua cara, você se sentir responsável por. Gente, desculpa, mas isso é muito irresponsável. é. É irresponsável emocionalmente com a pessoa que está tendo esse filho com você. Entendeu? Porque você deveria estar junto ali. Então tem algumas coisas que realmente são pré-históricas da humanidade, né? Vem Eu acho que na desse. pré-história não era assim, sabia? Não, pré-histórica de antiga mesmo, mas é mais regencial do que pré-histórica. Veio na Idade Média essa ideia de Não, mas propriedade, vem porque o esse casamento vem romantismo. para Ah, isso, eu né? também O tenho isso na casamento é para Idade Média. transformar a mulher em propriedade daquele É, homem. é. A propriedade, tipo, terreno, né? Aí ela só consegue sobreviver porque só o homem poderia ter propriedades físicas, né? Terrenos, casas, fazendas, esse tipo de coisa. E aí esse senso de pertencimento e propriedade faz com que o filho também te pertença, É. né? Eu acho importante a gente falar sobre isso, porque eu tô recebendo muita mensagem perguntando sobre o puerpério. Hum, E assim, eu acho que o que mais machuca no puerpério é a falta de controle sobre algumas coisas.
Porque durante a gestação, a gente sente que tá tudo no nosso controle, né? O que a gente come é o que ele come. Os exames que a gente faz é o resultado do que ele tá também. Então, se o meu ferro tá bom, o ferro dele tá bom. Se a minha vitamina D tá tudo boa, o dele tá bom. conectado. A partir do momento que nasce, são exames separados, são tratamentos separados, são alimentações separadas. Vacinas. Então não adianta eu comer. Ele não vai estar garantido se eu comer. Ele precisa comer também. Ele não vai estar garantido se o meu sangue estiver bom. O sangue dele tem que estar bom também. Então você passa a ter ali do lado de fora de você essa outra vida demandando muito da sua atenção e do seu psicológico. Porque você tem que estar bem enquanto você tem essa criança crescendo aqui no seu colo, né? Na sua vida aqui. Então, por que eu tô falando isso? O puerpério, ele traz esse peso desse reconhecimento dessa vida que você tá cuidando, extra corpo, né? O quem é, né? Fora Quem do seu é? corpo. Quem é essa pessoa? E aí, eu acho que socialmente, porque todo mundo sempre falava, né? Porque você vai ver só, a sociedade, ela conversa, ela te cobra, ela te exige, ela te demanda coisas. Agora você imagina, compara essa sociedade que antes era o seu núcleo familiar e de amigos com a internet. É todo mundo falando isso, Tá todo liberado, mundo do mundo. afirmando coisas e demandando coisas. E não para quem é pessoa pública só, mas para qualquer pessoa. Se você posta uma foto do seu filho, vai aparecer alguém criticando o cabelo, a roupa, o nariz, falando da boca, falando que... Lembra da VTube? Que a filhinha dela engordou insuportável, muito. insuportável. Eu vi, cara, a gente não tinha filho. Óbvio. A gente acabou de ter filho. Mas era insuportável acompanhar uma realidade de uma pressão social tão gigantesca. E a criança tava no leite. E tava bem, com médicos falando, tipo, ela teve que pegar laudos médicos e falar, gente, olha só, tá bem. Tudo bem. E mesmo assim, ó, crítica, a aparência, mas a criança tá saudável, tá bem, ela tá se alimentando, ela é feliz. Ela brinca. Então é muito complicado, assim, você viver esse momento de superexposição. Não tá sendo pra gente, a gente tá recebendo muito comentário incrível, assim, as pessoas estão sendo muito legais. Mas esse negócio de parece comigo e não parece com ela me incomodou. Incomodou mais o Panda do que a mim. Sim. As tóxicas, mas relevam. Exato. O Panda não relevou. Porque eu acho parecido com ela. Não é parecido comigo, ele achou cara. Mas ele tem a minha personalidade. Quando ele faz assim, ó. É bem a militância, bem aí, E ó. o biquinho? Ele faz assim. Ele chora e no final, quando ele tá parando de chorar, ele fica... É muito fofinho. Por favor. É muito fofo. A gente baba demais, gente. Muito, a gente tá muito babão, muito feliz, assim. Muito. Bom, eu pensei em mostrar as fotos nossas pra comparar. É porque tem fotos daqueles que eu acho o narizinho muito parecido com o dela. Sim. O jeitinho mesmo muito parecido com o jeito de olhar, o olho, né? Formatinho do O olho. formato do olho é igual ao meu. Não a pálpebra, porque a pálpebra é inchadinha, mas quando ele tá dentro. olhando de olho abertinho, assim, espertinho, é muito parecido. O formato dessa parte aqui do olho aberto, assim, é muito comigo, assim. E aí eu pensei em mostrar. O olho não é nem meu, nem do Panda. Não é nem o meu castanho e nem o verde do Panda. A gente ainda vai ver o que vai acontecer. Mas não eu tenho minhas teorias. Não é. É outro olho. Posso falar minha teoria? Não, espera um pouco. Tá, então a gente vai mostrar mais depois. A gente vai esperar ele crescer mais um pouco. É, Muita porque coisa vai mudar. Gente, ele tem cara de recém-nascido. Recebemos muitas mensagens de pessoas falando que ele não tem cara de recém-nascido. Ele tem sim cara de recém-nascido, tá? Tem sim. Que ele já tá ganhando umas bochechas agora. E essas bochechas estão vindo pra modificar a Bel. É verdade, entendeu? é verdade. As bochechas vão predominar, o ser. Cara, ele fica muito quietinho com a gente falando. Que Passou bom. a gravidez inteira com a gente falando pra caraca no ouvido dele, aí né? quando a gente fala... Canção de ninar pra ele. Exato. Mas assim, fiquem tranquilos que tá tudo bem. O Abel foi feito por Cris e Panda. Não foi comprado na loja da esquina. Não é um bebê reborn. Não é um bebê reborn. Por mais que ele fique quietinho assim, parecendo, e todo mundo fala, nossa, parece um bebê. Cara, a gente saindo da maternidade, as pessoas falavam, é um bebê de verdade ou é um bebê reborn? Ficava, não é possível. A gente tá saindo da maternidade. Não é possível. Então ele é um bebê reborn porque ele é muito quietinho, assim, ele é muito tranquilo, mas ele parece um bebê reborn, né? Não é o bebê reborn.
Mas ele vai mudar muito ainda, ele vai se transformar demais, ele vai mostrar a personalidade dele, ele vai falar, ele vai pensar, ele vai agir. E tudo que fizer parte da vida de Abel vem de mim, vem do Panda e vem de toda uma linhagem antes de mim e antes do Panda, de pessoas incríveis que juntas fizeram eu e o Panda, entendeu? E nós juntos fizemos este pequeno mini divo aqui. E ele é muito maravilhoso, ele é muito nós dois, ele tem a nossa personalidade, ele tem o nosso jeitinho, ele tem trejeitos nossos, assim, o biquinho que o Panda falou, ele nasceu fazendo esse biquinho, que é uma coisa que a gente falava a gravidez inteira, que a gente queria que ele tivesse o muito que ele biquinho. fizesse o biquinho em algum momento da vida. E esse biquinho, ele é importante pra gente, na nossa história, tá? Então, foi muito engraçado. Na primeira ultra que a gente viu o biquinho, a gente falou, não tô acreditando, ele tá fazendo o biquinho na ultra. E ele nasceu, e no primeiro segundo ele fez o biquinho. Então, assim, tem coisas que são muito mais importantes do que com quem ele se parece. Ele é a composição de tudo que a gente sonhou. E isso é o mais importante de tudo. Ai, mas ele é a cara do pai. Tá tudo bem, gente. Cara, é bem-vindo esse tipo de comentário. Eu acho que só não A é gente já bem-vindo entendeu. demérito. Exato. É isso que eu Não não precisa me pedir curto. desculpa pra Não, dizer não que parece precisa. com Panda, porque eu não fiz com o vizinho, eu fiz com o Panda. É. Então não precisa me pedir desculpa, entendeu? Tipo, pô, Cris, você até tentou, né? Mas saiu a cara do Panda. Não, não tentei nada. Eu só fiz o filho com o Panda, entendeu? E nasceu a cara dele. E é maravilhoso, porque eu amo o Panda. Então eu amo ele muito mais agora, porque eu fiz um bagulhinho fofo que nem ele, dentro de mim, entendeu? Tá tudo bem. Graças a Deus a gente é bem resolvido, a gente se ama e tá tudo bem no puerpério, tá? Tenho recebido muitas mensagens, vou fazer um vídeo só sobre o puerpério. É porque assim, inevitavelmente a gente fica mais em silêncio porque a gente entra realmente num casulo de cuidado. E a gente cansa, porque a gente não dorme quase, A gente quase não dorme. Mas tá tudo bem, eu tô Mas com minha não é saúde nem, mental ótima. não é fiquem nem quase tranquilos. não dorme, é porque cada dia é um negócio diferente. Mas a gente não é nem quase não dorme por causa dele, né? Não, Tipo, dele ser muito agitado ou dele não quase dormir. Não, ele dorme super bem. Sim. É a gente que tá tentando se adequar, porque muitas vezes durante o dia que a gente poderia estar tirando uma sonequinha, enquanto ele tá dormindo, outras coisas. a gente faz outras coisas e aí não descansa. Aí vai ali Faz parte da vida, né? A gente tá se acostumando também. Ele tem esse período de recém-nascido em que ele tá acabando. Terminando a gestação do lado de fora e eu também tô terminando a minha gestação do lado de fora, né? Eu tô entendendo quem é ele, a rotina dele, os pensamentos dele, as demandas dele. Então é um processo para todo mundo que tá envolvido nessa história. Mas fiquem tranquilos que tá tudo bem, tá tudo em paz. Eu choro, porque toda puérpera chora, mas o meu puerpério tá tudo bem. Tá bom? Então tá bom. Muito obrigado por você assistir tudo até aqui. E a gente ainda vai falar da icterícia, tá? Vamos. Eu que pedi para adiantar esse tema porque estava me a incomodando. minha pauta para falar sobre isso, porque o Panda estava incomodado. Eu tava. Mas fica tranquilo, tá tudo bem, todo mundo, tá? E aí a gente vai gravar novamente mais algumas coisinhas, tem mais alguns relatos para fazer, tem muita gente me mandando mensagem sobre o puerpério, sobre a reinternação, sobre várias coisas. Então continuaremos falando sobre tudo isso. No próximo episódio desse canal. E obrigada pelo carinho. É muito maior do que qualquer crítica ou comentário negativo. Obrigada. Vocês são uma comunidade maravilhosa. São mesmo. Tchau. E o Mini Divo não acorda mesmo com a gente falando, né? Não. Caraca, mano. Se a gente tivesse caladinho. Deixa eu... Não é um bebê reborn. Ele existe. Gostoso. Ele é muito gostoso e cheiroso.